O Colosso de Rhodes foi uma das 7 maravilhas do mundo antigo, um marco extraordinário que representava a genialidade arquitetônica e a habilidade técnica dos povos antigos. Com cerca de 33 metros de altura, equivalente a um prédio de 11 andares, a criação do Colosso de Rhodes foi motivada por um evento histórico significativo, a vitória dos rhodeenses sobre os macedônicos, liderados por Demétrio Poliórcetes, em 305 a.C. da Era Comum. Durante a tentativa de invasão, Demétrio, um dos sucessores de Alexandre o Grande, sitiou a cidade de Rhodes com um grande exército e um conjunto impressionante de máquinas de guerra. Apesar do cerco intenso, os rhodeenses resistiram bravamente, utilizando a geografia da ilha e a engenhosidade de seus defensores para frustrar os avanços inimigos. Após mais de um ano de combate, Demétrio foi obrigado a abandonar o cerco devido à chegada dos reforços aliados aos rhodeenses. Em sua retirada, ele abandonou uma quantidade considerável de equipamentos de guerra, incluindo armas e máquinas de cerco. Para o povo de Rhodes, essa vitória foi um marco de sua resiliência e unidade com o povo. Como símbolo dessa conquista, decidiram erguer uma estátua monumental dedicada a Hélios, o deus Sol, que acreditavam ter protegido a cidade durante o conflito. A construção do Colosso representaria uma poderosa mensagem ao mundo antigo sobre a força e o desejo de independência de Rhodes. Para erguer uma estátua de tamanha magnitude, os rhodeenses recorreram a uma solução engenhosa e simbólica: o uso do bronze e do ferro capturado das armas e máquinas de guerra deixadas para trás pelos macedônicos. Estima-se que dezenas de toneladas de bronze tenham sido reutilizadas na construção do Colosso. Esse bronze foi fundido e moldado em placas que foram cuidadosamente ajustadas sobre uma estrutura interna, feita de ferro e pedra. O processo de reciclagem do metal exigia um nível notável de habilidade técnica, e a iniciativa destacou a expertise dos artesãos rhodeenses em metalurgia e engenharia. Além disso, o uso desses recursos reciclados reduziu significativamente os custos do projeto, tornando o monumento viável mesmo em um período de recuperação pós-guerra. A reutilização do bronze também reforçou a mensagem política do Colosso. As armas que um dia ameaçaram a liberdade de Rhodes agora eram parte de um símbolo permanente de sua vitória e independência. O Colosso foi projetado e construído por Charles de Lindos, um renomado escultor da ilha de Rhodes e discípulo de Lísipo, famoso escultor da corte de Alexandre o Grande. Charles trouxe para o projeto sua habilidade artística e a experiência técnica adquirida de seu mestre. Seu objetivo era criar uma obra monumental que expressasse a grandiosidade de Rhodes e sua devoção a Hélios. A construção do Colosso foi uma tarefa complexa e inovadora para a época. A sua estrutura interna foi feita de ferro e pedra para fornecer suporte e estabilidade. Sobre essa base, placas de bronze cuidadosamente moldadas foram fixadas, formando a superfície externa da estátua. As peças de bronze foram unidas por rebites e encaixes precisos, garantindo a resistência da estrutura. Para erguer as seções mais altas, foi utilizado um sistema de rampas e andaimes de madeira, permitindo que os trabalhadores alcançassem as áreas superiores com segurança. A estátua foi construída em seções, começando pela base e avançando progressivamente para o topo. Essa abordagem permitiu que o peso das camadas superiores fosse distribuído de maneira equilibrada sobre a estrutura interna. Hélios, o deus Sol, ocupava um papel central na cultura e na religião da ilha de Rhodes. Os rhodeenses acreditavam que ele era o protetor da cidade e o responsável por sua prosperidade. Na mitologia grega, Hélios era descrito como um deus que atravessava os céus diariamente em sua carruagem dourada, trazendo luz e calor ao mundo. Essa representação de Hélios como uma força vital e indispensável fazia dele uma divindade profundamente venerada em Rhodes. A devoção a Hélios era evidente nas práticas religiosas locais, que incluíam festivais e sacrifícios em sua homenagem. O mais famoso desses eventos era o Elieia, uma celebração anual que combinava rituais religiosos e competições atléticas, destacando a conexão entre a força física e a vitalidade que o deus simbolizava. A localização exata do Colosso de Rhodes continua sendo um tema de debate entre historiadores e arqueólogos.
Embora muitas representações populares coloquem a estátua na entrada do porto, com as pernas abertas sobre as embarcações, essa ideia é considerada tecnicamente impossível para a época. Uma das teorias mais aceitas é que o colosso foi erguido próximo ao porto, provavelmente no local onde hoje está o Forte de São Nicolau, construído pelos Cavaleiros de São João. Essa localização permitiria que a estátua fosse vista como um marco para os navegadores que chegavam à ilha. Outra hipótese sugere que o colosso foi construído em terra firme, sobre uma colina conhecida como Aios Stephanos, que abrigava a acrópole da cidade antiga. Essa posição elevada proporcionaria uma visão ampla do monumento, tanto para os habitantes quanto para os visitantes da ilha. Alguns estudiosos apontam para a proximidade de templos dedicados a Hélios, reforçando a ligação simbólica entre a estátua e o Deus Sol. Escavações no início do século XX revelaram fundações substanciais próximas ao local onde hoje está o Palácio do Grão-Mestre. Esses achados levaram à especulação de que poderiam ser restos da base do colosso. No entanto, modificações posteriores no local dificultaram análises mais detalhadas. Independentemente da localização exata, é provável que a posição da estátua tenha sido escolhida para maximizar seu impacto visual e reforçar o simbolismo de proteção e prosperidade associado a Hélios. Especula-se que o Colosso de Rhodes tinha algumas funções. Antes de tudo, um monumento de vitória, comemorando a resistência e o triunfo dos rhodenses contra seus inimigos. Como guia marítimo, a estátua desempenhava um papel essencial para os navegadores, indicando a proximidade da ilha e servindo como um marco visual inconfundível para quem se aproximava pelo mar. Além disso, o colosso era um símbolo político, projetando a imagem de força e independência de Rhodes para o mundo antigo. O impacto econômico do colosso foi significativo. A construção foi financiada em grande parte pela venda do bronze e do ferro capturados dos inimigos, reduzindo a necessidade de novos recursos. Além disso, Rhodes era um importante centro comercial no Mediterrâneo, e o colosso reforçou sua posição como um ponto estratégico, atraindo comerciantes e navegadores de várias regiões. A presença da estátua também fomentou o turismo na antiguidade, atraindo visitantes que vinham admirar a grandiosidade da obra e contribuindo para a economia local. O colosso era uma das principais atrações turísticas do mundo antigo. Peregrinos, comerciantes, nobres ricos e viajantes eram atraídos pela fama da estátua. Essa combinação de funções práticas e simbólicas consolidou o colosso como uma das mais memoráveis criações da antiguidade. Uma tragédia atingiu o colosso em 226 antes da Era Comum, quando um terremoto devastador atingiu a ilha de Rhodes. A estátua, com sua altura impressionante e estrutura pesada, não resistiu ao impacto, quebrando-se em várias partes. O terremoto que destruiu o colosso também causou danos significativos à cidade e à sua infraestrutura. Os rhodenses decidiram não reconstruir a estátua, pois os oráculos declararam que Hélios não estava satisfeito com o monumento. Após a queda, os restos do colosso permaneceram no local durante séculos, tornando-se uma atração por si só. Visitantes do mundo antigo viajavam para Rhodes para ver as partes espalhadas da gigante estátua do colosso caído. Escritores antigos relatam que, mesmo em pedaços, o tamanho colossal das ruínas impressionava os viajantes. Após o desastre, Rhodes recebeu ajuda internacional para se reconstruir. O Egito Ptolomaico, sob o governo de Ptolomeu III, ofereceu assistência financeira e material à cidade, fortalecendo os laços entre os dois estados. Essa ajuda foi crucial para que Rhodes se recuperasse do terremoto e reconstruísse sua infraestrutura. Segundo a tradição, os restos do colosso permaneceram intactos até o ano 654 da Era Comum, quando os árabes invadiram a ilha. O Colosso de Rhodes continua a influenciar o imaginário popular, com sua grandiosidade inspirando monumentos modernos, como a Estátua da Liberdade em Nova York. O arquiteto francês Frédéric Auguste Bartholdi, responsável pelo design da Estátua da Liberdade, admitiu ter se inspirado pela ideia de um monumento colossal que servisse como símbolo de boas-vindas e liberdade. Assim como o Colosso era um marco para os navegadores que chegavam em Rhodes, a Estátua da Liberdade cumpria um papel semelhante para os imigrantes que chegavam aos Estados Unidos. Além disso,
O termo colosso passou a ser amplamente utilizado para descrever algo de proporções extraordinárias ou de grande importância. Na cultura ocidental, o Colosso de Rhodes se tornou sinônimo de grandeza, poder e impacto. Essa associação perpetuou o legado da estátua, consolidando-a como um ícone cultural, mesmo milênios após sua destruição. De obras de arte a narrativas literárias, o conceito de colosso continua a evocar a imagem de algo monumental e impressionante, enraizando o Colosso de Rhodes na história como uma inspiração duradoura para a humanidade. Os Jardins Suspensos da Babilônia são uma das 7 maravilhas do mundo antigo, descritos como uma obra monumental da arquitetura e engenharia. Esses jardins teriam sido criados na antiga cidade de Babilônia, no atual território do Iraque. Sua grandiosidade residia na combinação de terraços elevados, plantas exóticas e um sistema de irrigação avançado, que parecia trazer vida a um oásis em meio à grande metrópole babilônica. No entanto, a existência real dessa maravilha é cercada de dúvidas, já que as evidências arqueológicas ainda não confirmaram sua localização exata. Mesmo assim, os relatos antigos destacam os jardins como um exemplo de poder, riqueza e inovação, refletindo a capacidade humana de superar as limitações naturais e transformar o ambiente. No vídeo de hoje vamos nos aprofundar nos mistérios que cercam esta maravilha construída pelos babilônicos. Os Jardins Suspensos da Babilônia são frequentemente atribuídos ao reinado de Nabucodonosor II, que governou Babilônia entre 605 e 562 antes da Era Comum. Este período é conhecido por grandes projetos arquitetônicos e pela transformação de Babilônia em uma das cidades mais impressionantes do mundo antigo. Embora a data exata da construção dos jardins seja incerta, acredita-se que eles tenham sido erguidos durante esse reinado como parte do ambicioso programa de construção de Nabucodonosor. Segundo relatos antigos, os jardins teriam sido criados como um presente para a esposa de Nabucodonosor, a rainha Amitis. Originária da Média, uma região montanhosa no atual Irã, Amitis teria sentido saudades de sua terra natal e das paisagens verdejantes que ali predominavam. Para aliviar sua saudade, Nabucodonosor teria ordenado a construção de um jardim que recriasse as colinas e a vegetação exuberante de sua terra natal. Um gesto de amor e devoção que também refletia a grandeza do rei e sua capacidade de moldar o ambiente. Os Jardins Suspensos são conhecidos principalmente por descrições de historiadores antigos, como Beroso e Estrabão, que nos oferecem um vislumbre das narrativas e da imaginação da época. Embora não existam registros babilônicos diretos que relatem a existência dos jardins, os escritos gregos e romanos ajudaram a consolidar sua fama como uma das maravilhas do mundo antigo. Beroso, um sacerdote babilônico que viveu no período helenístico, é uma das principais fontes sobre os Jardins Suspensos. Ele descreveu a construção como uma demonstração de afeto de Nabucodonosor II por sua esposa, Amitis. Segundo Beroso, os jardins eram compostos de terraços elevados, sustentados por colunas e arcos, criando uma estrutura que simulava colinas artificiais, cobertas por vegetação exuberante. Ele também destacou a existência de um sistema de irrigação sofisticado, que transportava a água do rio Eufrates para o topo dos terraços por meio de dispositivos semelhantes a parafusos de Arquimedes. Estrabão, um geógrafo grego que viveu no 1º século antes da Era Comum, também forneceu uma descrição dos Jardins Suspensos. Em seus escritos, ele mencionou a grandiosidade da construção, desenvolvendo-a como um conjunto de plataformas empilhadas, cobertas por plantas exóticas e árvores de diversos tipos. Para Estrabão, a irrigação dos jardins era um verdadeiro feito de engenharia, possibilitando que a água fosse levada a grandes alturas de forma constante. Essa estrutura proporcionava uma paisagem impressionante e criava um microclima que tornava os jardins agradáveis, mesmo sob o calor intenso da região. Apesar das descrições detalhadas, há controvérsias sobre a exatidão dessas narrativas. Alguns estudos sugerem que os relatos podem ter sido exagerados ou até mesmo baseados em jardins reais de outras localidades, como Nínive, na Assíria. A localização exata dos Jardins Suspensos dentro da cidade da Babilônia permanece um enigma para historiadores e arqueólogos.
Os relatos antigos sugerem que os jardins estavam situados próximos ao Palácio Real de Nabucodonosor II, possivelmente conectados ao complexo do palácio através de uma intrincada rede de canais e estruturas. Essa proximidade reforçaria a ideia de que os jardins eram uma extensão do poder real, destinados a demonstrar a grandeza do rei e a impressionar visitantes estrangeiros. Algumas teorias apontam que os jardins poderiam ter sido construídos em uma área elevada perto do rio Eufrates, aproveitando sua proximidade para facilitar o sistema de irrigação. A utilização de água do rio para alimentar os terraços seria um elemento essencial para manter a vegetação viva em uma região de clima árido. Outra hipótese sugere que os jardins poderiam ter sido localizados em uma plataforma artificial, talvez uma zigurate adaptada para comportar a vegetação. Escavações arqueológicas na antiga Babilônia revelaram estruturas que poderiam estar relacionadas aos jardins suspensos, como grandes reservatórios e sistemas de canalização. No entanto, nenhuma descoberta conclusiva foi feita, deixando margens para debates. Além disso, algumas interpretações sugerem que os jardins poderiam ser uma obra literária ou simbólica, dedicada a glorificar a cidade e seu rei, em vez de uma construção real. Um dos aspectos mais impressionantes dos jardins suspensos da Babilônia era o sistema avançado de irrigação, essencial para manter a vegetação exuberante em um ambiente naturalmente árido. A proximidade com o rio Eufrates foi fundamental para possibilitar essa engenharia inovadora, que incluía a captação e elevação de grandes volumes de água até os terraços superiores. Os relatos antigos sugerem que o sistema utilizava mecanismos como rodas d'água e parafusos de Arquimedes, capazes de transportar a água de níveis mais baixos para as partes mais altas dos jardins. Esse processo era crucial para a irrigação de árvores, arbustos e plantas exóticas, muitas das quais não eram nativas da região. A distribuição de água através de canais e reservatórios estrategicamente posicionados garantiu que todas as áreas dos jardins recebessem a quantidade adequada de água, criando uma paisagem verdejante e autossustentável. Além disso, a engenharia necessária para manter o fluxo contínuo de água não era apenas funcional, mas também um testemunho da sofisticação dos babilônicos. O uso de materiais resistentes e a construção de estruturas duráveis permitiram que o sistema operasse eficientemente, mesmo em condições adversas. O projeto também demonstrava uma compreensão profunda dos princípios hidráulicos, refletindo o conhecimento avançado da época. A relação dos jardins com o rio Eufrates não se limitava à irrigação. O rio também desempenhava um papel simbólico, representando a abundância e a capacidade de transformar o deserto em um paraíso. Na cultura mesopotâmica, a ideia de paraíso estava profundamente associada à fertilidade, à abundância e à harmonia com o meio ambiente. Os jardins suspensos, com sua vegetação exuberante e sistema de irrigação engenhoso, simbolizavam exatamente esses princípios, criando um espaço que parecia transcender as limitações naturais de uma região árida. Na mitologia mesopotâmica, os deuses eram frequentemente retratados vivendo em montanhas ou jardins luxuriantes, considerados locais de perfeição e serenidade. Os jardins suspensos, ao recriarem essas passagens divinas no coração da Babilônia, demonstravam o poder do rei em trazer o divino para o plano terrestre. Essa conexão entre os jardins e o conceito de paraíso reforçava a autoridade real e consolidava a ideia de Babilônia como centro do mundo civilizado. A palavra paraíso tem suas raízes em termos antigos que significavam jardim murado ou recinto fechado, sugerindo que os jardins suspensos poderiam ter servido como um protótipo para essa noção. Para os mesopotâmicos, um jardim era um lugar de renovação espiritual e celebração da abundância divina. Os jardins suspensos da Babilônia continuam a inspirar projetos de arquitetura e paisagismo ao redor do mundo, mesmo milhares de anos após sua suposta construção. A ideia de combinar elementos naturais e estruturas artificiais em harmonia serve como um modelo para muitos projetos contemporâneos que buscam integrar a natureza aos ambientes urbanos.
Os conceitos de terraços verdes e jardins verticais, amplamente utilizados em edifícios modernos, são frequentemente associados aos jardins suspensos. Projetos como o Bosco Verticale em Milão e o Super Trees em Singapura demonstram como a arquitetura contemporânea reinterpreta o legado dos jardins, promovendo a sustentabilidade e o bem-estar em ambientes urbanos. Além disso, a sofisticação do sistema de irrigação dos jardins inspira soluções modernas de gestão hídrica em paisagismo. Sistemas automatizados de irrigação que utilizam recursos naturais de forma eficiente ecoam a engenhosidade dos babilônicos, permitindo que espaços verdes sejam mantidos mesmo em regiões áridas ou densamente povoadas. Os jardins suspensos da Babilônia continuam a capturar a imaginação de gerações, representando a união entre engenharia, arte e natureza. Os jardins simbolizam o esforço humano em superar desafios e criar beleza mesmo em condições adversas. O Templo de Zeus em Olímpia foi uma das construções mais impressionantes da Grécia Antiga. Localizado no Santuário de Olímpia, o templo era dedicado ao poderoso Zeus, o rei dos deuses na mitologia grega, e por sua beleza e grandiosidade foi considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Além de sua beleza arquitetônica, o local era o centro das celebrações dos Jogos Olímpicos, que atraíam pessoas de todas as partes da Grécia. A localização do Santuário de Olímpia desempenhou um papel crucial no seu desenvolvimento e importância. Situado entre os rios Cládios e Alfeios, em uma região de grande fertilidade e beleza natural, o santuário estava em um ponto de convergência que facilitava o acesso de visitantes de diferentes partes da Grécia. Essa posição estratégica contribuiu para o florescimento das atividades religiosas e esportivas, e também destacou Olímpia como um centro cultural e espiritual da Hélade. A geografia favorável e os recursos naturais ajudaram a sustentar a área como um local de encontro para competições e celebrações. A história do santuário remonta a cerca de 1000 anos antes da Era Comum, quando os primeiros assentamentos humanos surgiram na região. Inicialmente, o local era dedicado a cultos mais antigos, possivelmente ligados à deusa Ártemis. Com o passar do tempo, a área se tornou associada ao culto a Zeus, refletindo a evolução da mitologia e da religião grega. Uma figura central nessa transição foi o herói mítico Pélops, cuja lenda inclui sua vitória em uma corrida de carruagens e sua subsequente consagração no santuário. Essa associação consolidou a importância do santuário e conectou os Jogos Olímpicos às tradições mitológicas e heróicas da Grécia Antiga. A estátua de Zeus, criada pelo renomado escultor Fídias, era o destaque do templo e uma das maiores obras-primas da antiguidade. Feita de ouro, mármore e marfim, a estátua representava Zeus sentado em um trono luxuoso, e sua imagem era repleta de simbolismos que reforçavam sua posição como o rei dos deuses. Zeus segurava em sua mão direita uma figura de Nike, a deusa da vitória, que simbolizava o triunfo e o favor divino concedido aos vitoriosos. Essa representação destacava o papel de Zeus como o doador de conquistas e aquele que legitimava a supremacia dos heróis e atletas que competiam nos Jogos Olímpicos. Na mão esquerda, Zeus segurava um cetro adornado com uma águia, um dos seus símbolos mais icônicos. O cetro era um emblema de autoridade e poder absoluto, enquanto a águia, frequentemente associada a Zeus, representava vigilância, força e uma conexão direta com o céu, reforçando seu domínio sobre os deuses e os homens. A coroa de folhas de carvalho que adornava sua cabeça também tinha um significado profundo, sendo um símbolo de glória, imortalidade e perfeição divina. Esses elementos, juntos, transformavam a estátua em um manifesto visual do poder de Zeus, representando sua majestade celestial e sua capacidade de abençoar os mortais com vitória e honra, reforçando o vínculo entre os valores religiosos, culturais e esportivos da Grécia Antiga. A riqueza dos materiais utilizados e os detalhes minuciosos simbolizavam a grandiosidade e o poder de Zeus, reafirmando sua posição como o mais importante dos deuses gregos. A estátua impressionava pela sua dimensão colossal e por sua beleza e significado espiritual. Seu impacto foi tão grande que se tornou uma referência artística e espiritual por séculos.
Fídias, amplamente reconhecido como um dos maiores escultores da Grécia Antiga, trouxe uma visão inovadora e uma habilidade técnica incomparável para a criação da estátua de Zeus. Sua maestria na combinação de materiais preciosos e sua capacidade de transmitir grandeza divina em cada detalhe transformaram a obra em um ícone da arte clássica. A estatura de Fídias como artista elevou ainda mais o prestígio do templo, consolidando sua relevância tanto na mitologia quanto na história da arte. Os materiais e técnicas utilizados na construção do templo também merecem destaque. A estrutura era composta principalmente de calcário local, coberto com estuque para proporcionar uma aparência mais refinada e duradoura. Detalhes de mármore eram utilizados nas partes mais nobres, como os frontões e as decorações esculpidas, que retratavam cenas da mitologia grega. Essas técnicas, combinadas com o design harmonioso e proporções precisas, conferiram ao templo uma imponência única que refletia o gênio arquitetônico dos gregos e sua devoção aos deuses. A grandiosa estátua e o próprio templo eram concebidos como oferendas a Zeus, buscando agradar o rei dos deuses e garantir sua benevolência. Durante os Jogos Olímpicos realizados em sua honra, o templo servia como um espaço sagrado, onde competidores e espectadores poderiam expressar sua reverência. A vitória atlética era vista como um presente divino, uma prova de que o favor de Zeus estava com o vencedor. Esse vínculo entre esporte e religião reforçava o caráter sagrado do templo, transformando cada competição em um ato de devoção e reafirmando a conexão entre os mortais e o divino. A conservação do templo de Zeus e de sua magnífica estátua apresentou inúmeros desafios ao longo dos séculos. Manter uma estrutura tão grandiosa e complexa exigiu reparos frequentes devido aos efeitos do tempo e dos desastres naturais, como terremotos que eram comuns na região. Além disso, a estátua feita de materiais preciosos como ouro e marfim necessitava de manutenção constante para evitar o desgaste e a deterioração. Sacerdotes e artesãos especializados eram encarregados de aplicar técnicas avançadas para preservar o esplendor do templo e da estátua. No entanto, com o passar dos séculos, o declínio do santuário tornou essas tarefas cada vez mais difíceis, especialmente com a perda de recursos e a mudança de prioridades culturais. O declínio do templo de Zeus foi acelerado pela ascensão do cristianismo, que trouxe uma transformação profunda na paisagem religiosa do Império Romano. Com o Edito de Teodósio I, no final do século IV, os cultos pagãos foram oficialmente proibidos. Este decreto marcou o fechamento do Santuário de Olímpia e a interrupção dos Jogos Olímpicos, que haviam outrora sido um pilar da cultura helênica por séculos. A estátua de Zeus foi removida do templo para evitar sua destruição imediata e foi transferida para Constantinopla, na tentativa de preservá-la em um contexto político e cultural que valorizava sua grandiosidade artística, mesmo que desconectada de seu significado original. No entanto, a estátua foi destruída em um incêndio catastrófico no século V, encerrando de forma trágica a existência de uma das maiores maravilhas da antiguidade. Quanto ao templo, ele foi gradualmente abandonado, tornando-se uma vítima do tempo e da negligência. Sem os recursos e a devoção que antes sustentavam sua manutenção, o edifício entrou em ruína. Saques frequentes removeram materiais valiosos, enquanto terremotos e inundações danificaram ainda mais a estrutura. A geografia da região, outrora uma vantagem, tornou-se um desafio, com sedimentos fluviais cobrindo partes do local e dificultando sua preservação. O legado cultural e espiritual do Templo de Zeus e de sua estátua transcendeu o tempo, influenciando profundamente a cultura ocidental e a tradição olímpica. Na tradição olímpica, a conexão entre esporte e religiosidade, perpetuada pelo Santuário de Olímpia, foi revivida nos Jogos Olímpicos modernos, resgatando o espírito de competição e celebração da excelência humana que definia as festividades na antiguidade. Artisticamente, a influência da estátua de Zeus pode ser observada em obras renascentistas e clássicas, que buscaram inspiração em sua imponência e detalhamento. O templo também serviu como um modelo de arquitetura monumental, refletindo a habilidade dos gregos antigos em unir funcionalidade e beleza. Apesar de sua destruição, o Templo de Zeus permanece um símbolo poderoso da capacidade humana de criar e celebrar sua conexão com o divino.
ecoando valores que ainda ressoam no mundo contemporâneo. Na gloriosa cidade de Alexandria do Egito, fundada por Alexandre o Grande, existia um magnífico farol que se tornou uma das 7 maravilhas do mundo antigo, simbolizando o poder e a sofisticação da civilização helenística. Localizado na ilha de Faros, na entrada do porto de Alexandria, Egito, este icônico monumento foi construído durante o reinado de Ptolomeu II Filadelfo, durante o século III antes da Era Comum, e serviu como um guia para navegantes por quase 1500 anos. Neste vídeo de hoje vamos explorar a história, a engenharia e o legado do farol de Alexandria, mergulhando nos mistérios que cercam sua construção, funcionamento e eventual desaparecimento. A cidade de Alexandria desempenhava um papel crucial no mundo antigo. Fundada em 331 antes da Era Comum por Alexandre o Grande, ela rapidamente se tornou um centro cultural, comercial e intelectual do Mediterrâneo. Com sua localização estratégica entre a Europa, a Ásia e a África, Alexandria era o principal ponto de conexão entre essas regiões, atraindo mercadores, estudiosos e viajantes de todos os cantos do mundo. A cidade abrigava instituições renomadas, como a grande biblioteca e o Museion, consolidando-se como o coração do conhecimento e da inovação helenística. O farol de Alexandria foi construído para atender a uma necessidade. O movimento do porto de Alexandria era vital para o comércio e a prosperidade da cidade, mas também era notório por seus perigos, incluindo recifes traiçoeiros e águas rasas. Para garantir a segurança dos navios e consolidar a reputação de Alexandria como um dos portos mais importantes do mundo antigo, Ptolomeu II ordenou a construção do farol. Mais do que uma estrutura funcional, o farol servia como uma demonstração do poder e da capacidade tecnológica do reino ptolomaico, reforçando a imagem de Alexandria como uma metrópole avançada e próspera. A construção do farol de Alexandria representou um feito extraordinário de engenharia, empregando métodos inovadores para superar os desafios de erguer uma estrutura tão alta e resistente. O uso de rampas inclinadas e guindastes de madeira permitiu que os enormes blocos de pedra fossem colocados em precisão em alturas elevadas. Os trabalhadores utilizavam técnicas sofisticadas de alinhamento para garantir a estabilidade da estrutura, enquanto a argamassa de alta qualidade ajudava a fixar os blocos e prevenir infiltrações de água. O farol de Alexandria impressionava não apenas por sua funcionalidade, mas também por sua arquitetura única. A estrutura era composta por 3 níveis distintos, cada um com uma forma geométrica diferente, refletindo a busca por equilíbrio estético e praticidade. A base era um imponente bloco quadrado que fornecia estabilidade para o conjunto, resistindo aos ventos fortes e terremotos frequentes na região. Acima da base erguia-se um corpo octogonal, que suavizava a transição para o 3º nível, uma torre cilíndrica que culminava em uma plataforma onde a chama ardia. Os materiais utilizados na construção incluíam blocos de calcário e granito, cuidadosamente encaixados para garantir a durabilidade e resistência. A escolha desses materiais, combinada com diversas técnicas avançadas de engenharia, transformou o farol em uma obra-prima que desafiava os limites tecnológicos da época. O sistema de iluminação do farol de Alexandria foi um dos aspectos mais impressionantes de sua construção. Durante o dia, um espelho de bronze polido refletia a luz solar, criando um feixe que poderia ser visto a quilômetros de distância. À noite, uma grande chama era mantida acesa no topo da torre, utilizando madeira e óleo como combustível. Esse fogo intenso era amplificado pelo mesmo espelho, garantindo que a luz alcançasse as embarcações mesmo em noites escuras. A tecnologia do espelho era altamente avançada para a época, demonstrando o domínio dos engenheiros helenísticos sobre os princípios da ótica e da reflexão. O farol de Alexandria desempenhava um papel vital na segurança e eficiência do porto, localizado em uma área repleta de recifes e bancos de areia. O farol ajudava os navegantes a evitarem perigos e a encontrarem o caminho para o movimentado porto da cidade. Sua luz guiava as embarcações mesmo em condições adversas, como neblina ou tempestades, permitindo que Alexandria se mantivesse como um dos principais centros comerciais do Mediterrâneo. Além disso, o farol era usado como um marco para os navegantes estimarem a sua posição no mar.
A estrutura imponente podia ser vista a grandes distâncias, funcionando como um ponto de referência confiável. Isso facilitava a navegação e aumentava a segurança das rotas marítimas, reforçando a importância estratégica de Alexandria no mundo antigo. A arquitetura do farol de Alexandria foi profundamente influenciada pelos templos egípcios, especialmente pelos pílons, as monumentais entradas de forma trapezoidal que caracterizavam muitos templos do Egito Antigo. Os pílons serviam como símbolos de poder e permanência, funções que ressoavam com o propósito do farol de ser tanto um guia funcional quanto uma demonstração do domínio humano sobre a natureza. Os engenheiros helenísticos adaptaram elementos da arquitetura egípcia para criar uma estrutura que combinava estética e funcionalidade. A base quadrada do farol, por exemplo, remete aos fundamentos sólidos dos templos egípcios, enquanto as linhas ascendentes evocavam uma conexão com o céu, a característica espiritual das construções egípcias. Essa fusão de estilos refletia a característica cosmopolita de Alexandria, uma cidade onde influências culturais do Egito, da Grécia e de outras partes do Mediterrâneo se encontravam. Ao longo de sua existência, o farol de Alexandria enfrentou inúmeros desafios naturais, incluindo terremotos devastadores. Localizados em uma região sujeita à atividade sísmica, o farol sofreu diversos danos significativos em várias ocasiões. Os registros apontam para 3 grandes terremotos, ocorridos nos anos de 956, 1303 e 1323, que gradualmente levaram à sua destruição. O terremoto de 1303 em particular foi catastrófico, deixando a estrutura em ruínas. Os esforços para reparar o farol foram limitados pela magnitude dos danos e pelas mudanças nas prioridades políticas e econômicas da época. No final, a estrutura foi abandonada e seus restos começaram a ser reaproveitados em outras construções, como a fortaleza de Qaitbay, erguida no século XV no mesmo local e que permanece ocupando esse lugar até os dias de hoje. Apesar de sua destruição, o legado do farol de Alexandria foi redescoberto através de investigações arqueológicas subaquáticas. Na década de 90, mergulhadores e arqueólogos liderados por Frank Godil exploraram as águas ao redor da antiga ilha de Faros e descobriram vestígios do farol. Blocos gigantes de pedra, estátuas e outras partes da estrutura foram identificadas no fundo do mar, lançando luz sobre a grandiosidade do monumento. Essas descobertas confirmaram a localização do farol e também forneceram insights valiosos sobre a sua construção e design. A análise dos restos arqueológicos revelou detalhes sobre os materiais utilizados e as técnicas empregadas pelos engenheiros antigos, ajudando a reconstruir a história do farol e sua importância para a Alexandria e o mundo antigo. As escavações subaquáticas continuam sendo uma fonte crucial de informações, permitindo que os arqueólogos e historiadores aprofundem seu entendimento sobre o farol de Alexandria e o contexto cultural e tecnológico em que foi construído. O farol de Alexandria inspirou uma série de mitos e lendas que contribuíram para sua aura de mistério. Uma das histórias mais conhecidas envolve a suposta presença de um espelho mágico no topo do farol. Disse que esse espelho era capaz de refletir a luz do sol a distâncias incríveis e até de incendiar navios inimigos que tentassem atacar o porto de Alexandria. Embora não existam muitas evidências concretas que comprovem essa capacidade, o mito reflete a admiração e o respeito que o farol despertava nas pessoas da época. Outra lenda sugere que a construção do farol foi guiada por ordens divinas ou conhecimentos secretos, atribuídos aos antigos sacerdotes egípcios. Histórias de tesouros escondidos no farol também são comuns, com relatos de que os Ptolomeus teriam usado câmaras secretas dentro da estrutura para guardar riquezas inestimáveis. Embora essas histórias nunca tenham sido confirmadas, elas perpetuam o fascínio pelo farol e sua complexidade estrutural. Apesar de sua destruição, o farol continua a brilhar no imaginário coletivo, deixando um legado que inspira admiração e curiosidade em todas as gerações. O famoso Mausoléu de Halicarnasso foi um monumento funerário construído em honra a Mausolo, governador e sátrapa da Cária, durante o domínio do Império Aquemênida, por volta do século IV antes da Era Comum.
Localizada onde hoje fica a cidade de Bodrum, na costa ocidental da Turquia, Halikarnasso desfrutava de uma posição privilegiada, tanto em termos de comércio quanto de diversidade cultural. Esse contexto fértil possibilitou que o túmulo de Mausolo não apenas se transformasse em uma das suntuosas construções do mundo grego, mas também uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Seu nome foi tão marcante que a palavra mausoléu, que deriva do nome de Mausolo, passou a designar qualquer grande monumento funerário. Mausolo governou a região da Cária como um sátrapa semi-autônomo sob o Império Persa, desfrutando de considerável liberdade para administrar e embelezar suas cidades. Ambicioso e culto, ele transferiu a capital de Milasa para Halikarnasso e investiu em projetos urbanos grandiosos, muralhas, teatros e templos que reforçavam a prosperidade local. Após a morte de Mausolo, por volta de 353 antes da Era Comum, sua esposa, Ártemis II, assumiu o governo e se dedicou a erguer um monumento fúnebre digno de sua memória. A intenção ia além de simplesmente abrigar os restos mortais do governante. O objetivo era exaltar o prestígio da dinastia e tornar Halikarnasso como cidade destaque no mundo grego e persa. Para concretizar a visão monumental, Ártemis II contratou alguns dos mais renomados arquitetos da época. Além disso, o projeto contou com a participação de grandes escultores gregos, como Éscopas, Timóteo, Leocarés e Briaxis, os quais deixaram sua marca inconfundível nas decorações e estátuas do mausoléu. A presença desses artistas de diferentes procedências refletia o caráter cosmopolita e multicultural de Halikarnasso. O alto nível de especialização, somado ao acesso a materiais de qualidade, resultou em um monumento que combinava tradição helênica, influências persas e elementos arquitetônicos da Ásia Menor. Um dos aspectos mais notáveis do mausoléu foi sua ousadia arquitetônica. A construção tinha uma base retangular extensa, circuncidada por colunas jônicas cuidadosamente distribuídas, criando uma espécie de perístilo, uma galeria de colunas que valorizava o interior do edifício. No topo dessa estrutura retangular, erguia-se um bloco maciço de pedra decorado com relevos em alto e baixo relevo, retratando cenas mitológicas, conquistas militares e elementos da cultura local. Acima desse bloco, uma pirâmide escalonada coroava o edifício, finalizada por uma escultura em tamanho monumental que representava uma carruagem puxada por 4 cavalos, possivelmente conduzida por Mausolo e Ártemis II em atitude vitoriosa. A escolha de elementos jônicos, juntamente com a adoção de formas piramidais reminiscentes do Egito Antigo, é vista como um símbolo de sincretismo cultural. Mausolo e Ártemis II buscavam mostrar não apenas o poder de sua linhagem, mas também sua abertura à diversidade artística do Mediterrâneo Oriental. Essa mistura de estilos sinalizava a compreensão de que a imponência arquitetônica estava vinculada à capacidade de absorver e transformar influências externas, algo que também reforçava sua legitimidade política. Para povos sob influência persa, grega, entre outras, o mausoléu servia como um lembrete de que Halikarnasso era um centro de inovação cultural, econômica e religiosa. Ártemis II, além de idealizar e supervisionar a construção, desempenhou um papel fundamental na continuidade política da região. Conta-se que, profundamente abalada pela morte de Mausolo, ela teria bebido cinzas do corpo dele misturada a líquidos, num ritual que simbolizava a intensidade de sua devoção. Enquanto governava, usou o mausoléu como forma de reafirmar a autoridade da dinastia, mantendo a corte e os cidadãos em torno de um projeto comum. O mármore foi o principal material empregado, conferindo solidez e refinamento à obra. Pedreiras locais e de ilhas próximas forneciam blocos de altíssima qualidade, que após serem transportados eram esculpidos por artesãos especializados para encaixar perfeitamente nos alicerces e muros do mausoléu. Na decoração, relevos retratavam cenas de batalhas, procissões e figuras mitológicas, demonstrando o virtuosismo dos escultores gregos. Esse nível de detalhamento exigia sofisticadas técnicas de lapidação e escultura em pedra, além de um conhecimento aprofundado de perspectiva e anatomia, marca registrada da arte helênica na época. Mais do que um simples túmulo, o mausoléu de Halikarnasso desempenhava funções sociais e religiosas.
O local do monumento, conectado às rotas marítimas, permitia que viajantes e súditos participassem de celebrações em honra a Mausolo, fortalecendo o culto ao governante e à linhagem que comandava a região. Festividades anuais podem ter ocorrido em torno do mausoléu, mesclando homenagens à memória do governante com práticas religiosas e eventos culturais. Com o passar do tempo, fatores naturais e políticos contribuíram para a decadência do monumento. A região em torno de Halicarnasso experimentou abalos sísmicos frequentes que solapavam a estabilidade do edifício. As dinastias que sucederam Mausolo já não possuíam o mesmo comprometimento ou recursos para manter o mausoléu em perfeito estado. A expansão do Império Romano, seguida pelo advento do período bizantino, trouxe transformações estruturais à região, alterando o foco econômico e deixando muitas construções antigas à mercê dos elementos. Outro fator determinante na destruição do mausoléu foi a chegada dos Cavaleiros de São João, uma ordem militar cristã que se estabeleceu em Bodrum durante o período medieval, por volta do século XV. Originalmente baseados em Rhodes, os cavaleiros buscavam consolidar seu domínio na costa de Anatólia, construindo fortificações que atendessem às novas demandas defensivas da região. Para erguer a fortaleza de Bodrum, aproveitaram-se da vasta quantidade de blocos de mármore e pedra calcária disponíveis nas ruínas do mausoléu, visto que, à época, esse antigo monumento jazia parcialmente destruído pelos sucessivos terremotos e pelo desuso. Esculturas e relevos cuidadosamente lapidados por artistas gregos séculos antes foram retirados de seus locais originais e então incorporados às paredes e muralhas do novo castelo, servindo de reforço estrutural e, em alguns casos, de mera decoração reaproveitada. Esse reaproveitamento teve consequências drásticas para a preservação do legado artístico do mausoléu, pois muitos dos frisos e colunas acabaram fragmentados ou adaptados de forma irreversível, comprometendo sua integridade histórica. Além disso, ao serem inseridos nas camadas de alvenaria do castelo, muitos ornamentos ficaram ocultos ou inacessíveis, impossibilitando que fossem posteriormente identificados e estudados por arqueólogos. A nova fortificação, embora se tornasse um marco importante da época medieval na Anatólia, resultou na descaracterização quase completa do monumento helenístico, uma vez que o conjunto arquitetônico original se perdeu entre o emaranhado de muralhas, torres e bastiões. Por fim, à medida que a cidade se expandia ao redor da fortaleza, o que ainda restava das estruturas do mausoléu acabou sendo gradualmente absorvido pela paisagem urbana. Casas, estradas e construções mais modernas incorporaram parte dos alicerces e fragmentos de pedra, tornando cada vez mais difícil distinguir de onde terminava o mausoléu antigo e começava a malha urbana medieval e moderna. Assim, muitas das evidências arquitetônicas que poderiam revelar detalhes do projeto original foram definitivamente soterradas ou removidas. O interesse europeu pelas antiguidades greco-romanas, intensificado a partir do Renascimento, levou estudiosos e arqueólogos a buscarem os vestígios das grandes obras do passado. No caso do mausoléu, as primeiras escavações sistemáticas ocorreram no século XIX, liderados por arqueólogos como Charles Thomas Newton. Ele encontrou pedaços significativos de frisos, colunas e estátuas, enviando boa parte desse material ao Museu Britânico, onde hoje podem ser vistos fragmentos que ajudaram a reconstruir, ao menos em parte, a suntuosidade do edifício. A colaboração entre equipes turcas e internacionais prossegue, na tentativa de encontrar novas evidências que esclareçam aspectos desconhecidos da arquitetura e da decoração do mausoléu. A ruína do mausoléu não impediu que seu legado se perpetuasse ao longo dos séculos. O próprio conceito de mausoléu passou a definir qualquer monumento funerário de grandes proporções, evidenciando a influência duradoura que essa construção exerceu sobre diferentes culturas. Além disso, muitos aspectos do seu design, como a mescla de tradições arquitetônicas, a presença de esculturas em relevo e a disposição de colunas perimetrais foram incorporadas em outras obras notáveis do período helenístico e até em templos dos romanos posteriores, demonstrando o valor artístico e simbólico do túmulo de Mausolo. Até hoje, o mausoléu de Halicarnasso mantém um fascínio especial,
Visitar os vestígios em Bodrum, bem como contemplar as peças originais em museus internacionais, é deparar-se com um testemunho da engenhosidade técnica e do requinte estético de uma era marcada por mudanças políticas e trocas culturais intensas. O monumento foi, acima de tudo, um tributo ao poder e à memória de Mausolo, mas também se tornou um símbolo da capacidade humana de transformar grandes ambições em obras duradouras. Mesmo em ruínas, o mausoléu continua a inspirar estudos acadêmicos, expedições arqueológicas e a imaginação de todos que buscam compreender como o passado se expressou através da arte e da arquitetura. Mesmo após seu desaparecimento, o mausoléu de Halicarnasso permanece vivo na história, como uma das mais expressivas realizações arquitetônicas do mundo antigo, unindo política, religião e arte em uma construção que ousou transcender os limites convencionais. O Templo de Ártemis em Éfeso foi uma das construções mais extraordinárias do mundo antigo. Situado na região da Jônia, na costa ocidental da Ásia Menor, atual Turquia, o templo era dedicado à deusa Ártemis, protetora da caça, da vida selvagem e das mulheres. Assim como o templo de Zeus em Olímpia, o de Ártemis alcançou tamanha imponência e beleza que foi classificado como uma das 7 maravilhas do mundo antigo, atraindo peregrinos e visitantes de todos os cantos do Mediterrâneo. A localização estratégica de Éfeso contribuiu para sua importância e prosperidade. A cidade ocupava uma posição privilegiada em rotas comerciais, marítimas e terrestres, fator que trouxe grande riqueza e permitiu o florescimento de inúmeras atividades culturais e religiosas. Assim, o Templo de Ártemis surgiu como um símbolo da grandiosidade de Éfeso como potência comercial e como um foco de devoção para todos que chegavam à região. Além de ser o principal centro de culto a Ártemis, Éfeso tornou-se um local de convergência de povos diversos, que vinham prestar homenagem à deusa, participar de cerimônias religiosas e negociar mercadorias. A história do Templo de Éfeso remonta a tempos muito antigos. Há indícios de que cultos pré-helenísticos já existiam no local, possivelmente associados a divindades da fertilidade. Posteriormente, com a chegada dos gregos, a figura de Ártemis foi gradualmente identificada com a antiga deusa local. Essa fusão religiosa ajudou a consolidar o culto e garantiu o interesse de diferentes grupos. O templo passou por várias fases de construção e reconstrução ao longo dos séculos, o que refletiu não apenas no crescimento econômico da cidade, mas também a busca constante por uma estrutura que honrasse a importância da deusa Ártemis. A estátua de Ártemis, colocada no interior do santuário, era um dos maiores atrativos do local e exercia um fascínio considerável. A estátua foi apelidada de Ártemis Multimástica ou Ártemis Polimástica, em alusão aos múltiplos seios que adornavam seu busto. Essa representação ainda hoje é debatida pela comunidade acadêmica. Estes seios são interpretados como o atributo principal da deusa como fonte de fertilidade e abundância, bem como a associação de Ártemis com o florescimento da vida e a natureza. Em algumas análises, esses seios têm sido interpretados não como mamas humanas, mas como bolsas de touro, possivelmente incorporadas ao culto para destacar o papel de Ártemis na renovação e provisão de recursos. Algumas tradições referem-se à estátua como Grande Mão de Éfeso ou Grande Ártemis de Éfeso, realçando seu caráter de divindade maternal e protetora, que teria se fundido com cultos anteriores à deusa-mãe de Anatólia. Nessa perspectiva, a imagem multimástica simboliza a função geradora e nutridora da deusa, celebrada pelos povos da região muito antes da chegada dos gregos. O resultado desse sincretismo religioso é uma figura de veneração que vai além da Ártemis do panteão helênico tradicional. No que se refere aos materiais e às técnicas empregadas, o templo de Ártemis destacava-se pela enorme quantidade de mármore de alta qualidade. Muitos blocos esculpidos exibiam relevos detalhados com cenas mitológicas e decorações cuidadosamente trabalhadas. Colunas em estilo jônico sustentavam um entablamento ornamentado, refletindo a habilidade dos artesãos em unir beleza e funcionalidade. Arqueólogos acreditam que partes do templo também eram vividamente pintadas, seguindo a tradição grega de adicionar cores à pedra para intensificar o impacto visual.
A versão mais célebre do templo, frequentemente referida como a construção de Crésio, rei da Lídia, foi construída por volta do século VI antes da Era Comum e possuía dimensões excepcionais, com mais de 100 colunas. Esse projeto elevou ainda mais o prestígio de Éfeso como um dos grandes polos religiosos do mundo helênico. Contudo, em 356 antes da Era Comum ocorreu um acontecimento que abalou de forma profunda a história do Templo de Ártemis. Um incêndio devastador, deliberadamente provocado por um criminoso determinado a perpetuar seu próprio nome através de um ato extremo. Ele ateou fogo a um dos monumentos mais venerados da antiguidade, resultando na destruição de grande parte da sua estrutura. O impacto desse crime foi tanto religioso quanto cultural, pois não apenas privou a cidade de Éfeso de seu principal centro de devoção, mas também se tornou símbolo de fanatismo e devastação do patrimônio coletivo. A repercussão do incêndio levou as autoridades efésias a proibir que o nome do criminoso fosse pronunciado, numa tentativa de condenar ao esquecimento seu gesto atroz. Hoje, o nome do criminoso é conhecido, mas esse canal, seguindo a antiga determinação dos gregos, se recusa a pronunciá-lo. Segundo uma famosa lenda difundida na antiguidade, o incêndio do templo de Ártemis teria coincidido justamente com o nascimento de Alexandre o Grande em Pela, na Macedônia. Conta-se que a deusa Ártemis, ocupada em assistir o parto do futuro conquistador, teria se ausentado de Éfeso, deixando seu santuário desprotegido. A anedota reforçava o caráter quase sacro e predestinado de Alexandre, sugerindo que seu surgimento no mundo estaria envolto em presságios de grandeza. Apesar da destruição, a reconstrução do templo de Ártemis começou pouco tempo depois, impulsionada pela devoção popular e pela riqueza de Éfeso. A nova estrutura buscou recuperar o esplendor anterior, ampliando as dimensões do templo e aperfeiçoando a decoração. Mais uma vez, mármore e adornos luxuosos foram empregados, reforçando a imagem de poder e opulência da deusa e da própria cidade. Essa versão final do templo perdurou por séculos, testemunhando períodos de prosperidade, disputas políticas e transformações culturais. Assim como ocorreu com outros centros religiosos da antiguidade, a preservação do Templo de Ártemis enfrentou grandes desafios. Catástrofes naturais, como terremotos, atingiram a região em diferentes épocas, fragilizando a estrutura. Conflitos militares e saques também contribuíram para o declínio do edifício. Com a expansão do cristianismo, o culto pagão perdeu gradativamente a relevância, resultando no abandono e mais tarde na utilização dos materiais do templo para novas construções. A partir desse momento, o que restava do santuário foi disperso, sepultado por detritos e pelo passar do tempo. Embora o declínio do templo tenha sido inevitável, seu legado artístico e espiritual atravessou gerações. Historiadores e viajantes da época deixaram registros escritos que descrevem a beleza excepcional do edifício, contribuindo para que sua memória perdurasse. A arqueologia moderna conseguiu identificar vestígios do templo e parte de seus alicerces, permitindo que se reconstruísse, em parte, a sua história e a influência que exerceu em outras obras arquitetônicas posteriores. Nos últimos anos, escavações arqueológicas realizadas por equipes internacionais, em conjunto com o Instituto Austríaco de Arqueologia, trouxeram informações inéditas sobre o Templo de Ártemis em Éfeso. Entre as descobertas mais notáveis estão fragmentos adicionais de colunas e capitéis jônicos, que ajudam a esclarecer aspectos da reconstrução do santuário após o incêndio de 356. Os pesquisadores também encontraram vestígios de sistemas de drenagem elaborados, indicando que os construtores se preocupavam em proteger a estrutura contra inundações frequentes na região. Além disso, artefatos cerâmicos, estatuetas e pequenas oferendas descobertas juntos aos alicerces sugerem a realização de cultos votivos associados à fertilidade e à proteção feminina, corroborando o papel central de Ártemis para os habitantes de Éfeso. Essas evidências, somadas às análises de solo, ampliam nossa compreensão sobre as sucessivas etapas de construção e reforma do templo, bem como sobre a devoção contínua que sustentou esse magnífico santuário por séculos.
O legado do atual templo de Ártemis se estendeu para além das fronteiras de Éfeso e da própria antiguidade. Estilisticamente, a grandeza de suas colunas e a sofisticação da decoração inspiraram tanto artistas helenísticos quanto romanos, além de ter ecoado em movimentos culturais renascentistas e clássicos séculos depois. Mesmo em ruínas, o templo de Ártemis em Éfeso permanece como um testemunho da engenhosidade humana e do poder que a religião exerceu sobre sociedades antigas. Sua história de construção, destruição e reconstrução reflete a capacidade de um povo de se erguer diante de desafios e de perpetuar tradições que ressoam até hoje. Cada vestígio arqueológico, cada menção em textos antigos assegura que a memória desse grande santuário não se apague, honrando de forma duradoura a deusa que por tanto tempo reinou na cidade de Éfeso. Entre todas as maravilhas do mundo antigo, as pirâmides de Gizé certamente são as que despertam mais curiosidade e fascinação. As esplêndidas pirâmides formam um dos mais impressionantes conjuntos arquitetônicos do Egito Antigo e do mundo. Localizadas na margem ocidental do rio Nilo, próximas à atual cidade do Cairo, elas simbolizam a engenhosidade e o poder da civilização que as concebeu. O conjunto é composto por 3 grandes pirâmides principais, a de Quéops, ou Khufu, a de Khafre e a de Mycerinos, além de pirâmides secundárias, templos funerários e a famosa Esfinge. Este sítio monumental, edificado no 3º milênio antes da Era Comum, permanece como um símbolo notável de como questões religiosas, políticas e artísticas se uniam para honrar os faraós, assegurar sua imortalidade e legitimar o poder real diante dos súditos e inimigos. A escolha da planície de Gizé para a construção das pirâmides não foi casual. Embora existam outras necrópolis ao longo do Vale do Nilo, Gizé destaca-se por estar numa região de substrato rochoso sólido, formado por camadas de calcário capazes de sustentar o peso imenso de cada pirâmide. Além disso, a proximidade do rio Nilo oferecia rotas de transporte para pedras e outros materiais vindos de regiões mais distantes, como Tura, famosa por seu calcário de excelente qualidade, e Assuã, de onde se extraía o granito. A localização, à época, era próxima a um antigo canal do Nilo, que permitia movimentar grandes blocos até as fundações das pirâmides e suprir a enorme força de trabalho necessária. As pirâmides surgiram a partir de tradições funerárias anteriores, evoluindo do túmulo retangular de tijolos ou pedra, chamado mastaba, até os modelos de pirâmide escalonada e, por fim, as pirâmides de faces lisas. Para os egípcios, o faraó não era apenas o governante supremo, mas a encarnação divina na Terra, encarregado de manter a harmonia cósmica, o Ma'at. A construção de uma tumba monumental destinava-se a facilitar a ascensão do espírito real ao reino dos deuses após a morte, garantindo também a continuidade da ordem universal. Cada monumento buscava exaltar tanto o poder terreno quanto o caráter divino de grandes faraós. A maior e mais antiga pirâmide de Gizé, a de Quéops, que impressionava pelo seu tamanho original, que chegava a cerca de 146 metros de altura, atualmente um pouco menos devido à perda de revestimento externo. A de Khafre, ligeiramente menor em altura, aparenta ser mais imponente por estar situada num terreno mais elevado, além de conservar parte de seu revestimento superior em calcário polido. Já a de Mycerinos, a menor das 3, prima pela elegância e pelo uso de blocos de granito na base de seu revestimento. O planejamento de cada pirâmide envolvia precisão geométrica e astronômica. As faces são alinhadas com os pontos cardeais e a base segue medidas bastante regulares. Embora se desconheçam em detalhes todos os métodos empregados, especula-se que os egípcios usavam rampas, trenós de madeira e roletes para deslocar os blocos, contando com a força de milhares de trabalhadores organizados em equipes. Para colocar em prática um projeto de tamanha magnitude, mais de 30 mil egípcios desempenhavam funções diversas no imenso canteiro de obras que se formava em torno das pirâmides. Não havia apenas mão de obra braçal encarregada de esculpir e transportar blocos de pedra. Trabalhavam lado a lado arquitetos responsáveis por projetar e supervisionar as etapas construtivas, médicos que garantiam a saúde dos operários por meio de cuidados básicos e até procedimentos
procedimentos cirúrgicos rudimentares, e artistas incumbidos de ornamentar paredes internas, sarcófagos e possíveis elementos decorativos. Essa divisão de tarefas demonstrava um avançado grau de organização, crucial para manter a ordem em meio à movimentação de suprimentos, ferramentas e pessoas em rotinas exaustivas sob o sol do deserto. É importante ressaltar que, ao contrário do que se difundia em gerações passadas, essas colossais obras não foram erguidas exclusivamente por escravos. Pesquisas arqueológicas mais recentes, incluindo o estudo de assentamento e tumbas de operários, indicam que a maior parte da força de trabalho era composta por camponeses recrutados durante o período de cheias do Nilo, quando a agricultura ficava paralisada. Muitos viviam em aldeias operárias próximas aos locais de construção, recebendo alimento e cuidados em troca de serviços. Alguns teriam sido até especialistas contratados, como carpinteiros e pedreiros experientes, desfrutando de benefícios sociais e de um reconhecimento que fugia à antiga ideia de escravização em massa. O levantamento histórico sugere que cerca de 200 anos separaram o início do grande empreendimento e a finalização de todas as estruturas que vemos hoje em Gizé. Esse período prolongado compreendeu diferentes reinados, cada faraó adicionando um novo capítulo ao complexo funerário, erguendo mais pirâmides, templos ou anexos. Nesse intervalo, os métodos de construção foram gradualmente aperfeiçoados, reduzindo falhas estruturais e otimizando o transporte de blocos de pedra. Assim, o legado que se consolidou ao longo de 2 centúrias não apenas exalta a engenharia e a disciplina da civilização egípcia, mas também reflete uma colaboração social em grande escala, fruto de práticas administrativas e organizacionais avançadas para a antiguidade. Para erguer as pirâmides, os arquitetos egípcios recorriam principalmente ao calcário local, extraído de pedreiras próximas, incluindo a própria planície de Gizé. Esse calcário era resistente, mas relativamente fácil de cortar e moldar, o que permitia construir o núcleo das pirâmides. O revestimento externo, mais fino e bem polido, vinha das pedreiras de Tura, conferindo um brilho quase branco à estrutura quando refletia os raios de sol. Já o granito de Assuã era empregado em câmaras internas, sarcófagos e em alguns elementos de acabamento, como na parte inferior da pirâmide de Miquerinos ou nas imponentes colunas dos templos funerários. A lapidação das pedras exigia técnicas avançadas para a época, com o emprego de ferramentas de cobre endurecido. Pedras duras como o dolerito eram usadas como martelos, e abrasivos à base de areia quartzo para um polimento mais fino. Para erguer blocos de várias toneladas, especula-se que rampas ladeando o perímetro das pirâmides iam sendo elevadas conforme a construção avançava. Assim, os trabalhadores empurravam ou puxavam as pedras sobre roletes de madeira, numa logística minuciosamente planejada que envolvia controle de suprimentos, alimentação e até atenção médica, como sugerem achados em áreas residenciais próximas. Ao redor de cada pirâmide principal havia templos mortuários e vales conectados por calçadas processionais. Esses templos destinavam-se às oferendas póstumas e cerimônias relacionadas ao culto ao faraó falecido, sustentando a crença de que o soberano se tornava imortal junto aos deuses. Próximo à pirâmide de Quefren encontra-se a imponente Esfinge, esculpida em um afloramento rochoso e dotada de corpo de leão e rosto humano, possivelmente representando o próprio faraó como um guardião eterno das necrópolis. A presença da Esfinge reforça o caráter sagrado da região e é um marco da habilidade dos artesãos em criar obras monumentais de grande valor simbólico que perduram por milênios. Apesar de terem sobrevivido por milênios, as pirâmides e construções adjacentes não ficaram isentas de danos. Agentes naturais, como a ação dos ventos do deserto e a flutuação do lençol freático, causaram erosão e instabilidade. Além disso, retiradas de pedra para outras edificações ocorridas em épocas posteriores, especialmente na Idade Média e no início do período islâmico, removeram grande parte do revestimento original de calcário. No século XII, durante o período islâmico no Egito, há relatos de que Al-Aziz Uthman, filho de Saladino, sultão que havia liderado a dinastia Ayúbida, tentou demolir as pirâmides de Gizé por considerá-las símbolos de idolatria contrários às concepções religiosas de seu povo.
Em sua campanha contra essas construções, ele mobilizou recursos financeiros e humanos consideráveis, concentrando esforços, sobretudo, na pirâmide de Miquerinos, por acreditar que a menor das três exigiria menos trabalho para ser arrasada. No entanto, as tentativas de destruição esbarraram na extraordinária solidez e engenhosidade do projeto egípcio. Apesar de remover algumas pedras e causar danos mínimos à estrutura, as obras de demolição logo se provaram dispendiosas e inviáveis, levando Al-Aziz a abandonar o plano. A pirâmide de Quéops foi reconhecida por muitos séculos como a construção mais alta do mundo erguida pelo homem. Com cerca de 146 metros de altura em seu auge original, ela manteve esse título por mais de 3 milênios, resistindo a vários períodos históricos e transformações culturais. Somente em 1311, com a finalização da construção da Catedral de Lincoln, na Inglaterra, é que a pirâmide foi finalmente ultrapassada em altura. A exploração turística intensa dos séculos 19 e 20 também exigiu esforços de preservação, com a criação de leis e projetos de restauro. Hoje, arqueólogos e engenheiros buscam soluções para mitigar problemas como rachaduras e a subida de água subterrânea. Problemas esses que ameaçam a integridade das câmaras internas e passagens subterrâneas. Como a única das 7 maravilhas do mundo antigo ainda de pé, as pirâmides de Gizé conquistaram um lugar especial no imaginário global. Durante séculos, visitantes, historiadores e exploradores descreveram-nas como obras de grandeza sobre-humana, aventando teorias que vão desde explicações místicas até especulações sobre influências extraterrestres. Tais hipóteses, por mais fantasiosas que sejam, refletem o fascínio que essas construções despertam por sua complexidade e monumentalidade. Mas pensar que tal obra só poderia ser criação de extraterrestres é subestimar a capacidade do ser humano de achar soluções inventivas para a resolução dos mais diversos problemas. Um antigo provérbio árabe diz: "O tempo ri de todas as coisas, mas as pirâmides riem do tempo."